Conta pra gente. Por que o Espírito Santo, né? Então, para quem me acompanha, vê como eu sou apaixonada aqui pelo Espírito Santo, acha que é simplesmente uma escolha de que ela foi, gostou e foi embora. Mas na verdade não é. Desde os meus 5, 6, 7 anos, eu sempre soube que meu lugar, que eu ia ir embora, que eu não ia ficar a vida toda em Sergipe. Eu, com 7 anos, meu programa favorito da vida era Globo Repórter. Então, eu assistia jornal eu assistia Fantástico, nossa, meus programas favoritos. Claro que eu também gostava de Bananas de Pijama, Ursinhos Carinhosos, né? Mas novela, coisa e tal. Mas assim, programas, principalmente tudo que era relacionado à geografia, com viagens, né? E eu sempre eu devorava livros de geografia, pesquisando por melhores lugares para se morar, né? Eu sempre tive uma relação de muito amor pelo meu estado, né? Conheci muito do meu estado, assim, sou apaixonada, tem muito lugar incrível, maravilhoso. Mas dentro de mim eu sabia que eu precisava partir para um outro lugar, e esse lugar, ele já aparecia na minha mente, né? Ele aparecia na minha mente quando eu sonhava, quando eu dormia, quando, né, até acordada mesmo, eu olhava para alguns lugares e eu visualizava várias montanhas, eu visualizava várias coisas. Mas aí também, naquela época, como eu já assistia muito o Globo Repórter principalmente, eu via muitas cenas de vários países, né? A minha vida era imaginar como era assistir um programa da sexta, aí eu mostrava a qualidade de vida em tal país, né? Aí eu ficava a semana inteira imaginando como é que era viver naquele lugar. Aí eu corria, procurava por livro, não tinha internet na época, né? Aí eu procurava no livro pra ver, tipo, Suíça. O que é que tem de Suíça no livro? Aí eu saía catando no livro de geografia, procurando pela Suíça, pra ver o clima, pra ver isso, pra ver aquilo outro, né? Aí eu, mas isso lá é bom porque assim, mas lá é ruim porque faz frio, porque isso, enfim, era assim, né? Uma mente de uma criança, né? E aí eu ficava pesquisando muito, via muitas imagens, mas eu também e não encontrava que lugar era aquele. Que lugar era aquele que estava na minha imagem, que eu assistia tanto programa, que eu assistia tanta coisa e não encontrava aquele lugar, né? E nisso eu viajei com meu esposo, né? Mais de 8 estados, o 8º estado foi o Espírito Santo, né? A gente conhece Minas, tá em 9. Mas eu viajei São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, né? E toda vez que eu viajava para algum lugar, eu não viajava simplesmente por turismo. Eu viajava e eu ficava tipo assim, eu observava tudo, observava segurança, observava o trânsito, observava as escolas, observava as crianças, observava o jeito que as pessoas falavam, se tinha muito barulho nos locais, porque eu ficava me imaginando como é que seria a minha vida se eu morasse nesse lugar. Será que eu iria gostar? Porque tem muito lugar que é lindo, que é maravilhoso, né? Que é maravilhoso, realmente. Mas quando você chega lá, você tem uma decepção muito grande. E isso aconteceu comigo em Angra dos Reis, desde criança. Sério? Eu queria demais, assim, ir pra Angra dos Reis. Parece a coisa mais linda do mundo lá, né? Eu tinha certeza, sabe quando você tem a certeza, assim, absoluta de que o meu lugar no mundo era Angra dos Reis? Porque eu assistia novela, né? Ficava vendo aquele mar, daquele jeito. Aí eu preciso ir pra lá. E aí a gente foi pro Rio. Eu, minha mãe e meu esposo, a gente fez meio que um mochilão lá de carro, a gente alugou o carro, foi de Rio até São Paulo. Conhecemos lá Angra dos Reis, Paraty, ficamos num lugar paradisíaco lá, mas era aquela coisa, era bonito, mas não tinha a qualidade de vida que eu queria, que eu sentia que eu precisava ter. E aí, beleza. E aí foi quando eu comecei a acompanhar, depois dessa viagem, essa viagem foi um batismo na nossa vida, porque meu esposo, ele voltou, né? De Sergipe, a gente rodou mais de quase 2.000 e tantos quilômetros de carro, né? Até então era o ápice, assim, né? Isso em 2016, 2017. E aí ele voltou e ele falou, você teria coragem de ir embora comigo numa Kombi? Aí eu, o quê? Você me falando isso? Ele que é uma pessoa super aterrada. Eu digo, pera, eu pensei rapidamente, eu digo, eu sempre quis morar 3 meses em um lugar, 3 meses no outro, 3 meses no outro, para conhecer a qualidade de vida dos lugares, né? Porque ainda tem isso, a gente só conhece os lugares morando no lugar. Você só conhece uma pessoa convivendo com ela, ou viajando com ela, que você tem mais, né? Mas aí, e aí ele falou aquilo e eu digo, pode ser, talvez seja uma boa ideia. Eu acho que eu toparia sim. Aí ele me mostrou um canal de um casal
que eles tinham acabado de montar uma Kombi, né? Tinham saído lá de Santa Catarina, se eu não me engano, e rodando o Brasil. E aí, tipo assim, eles já tinham saído um tempão, já estavam chegando, já tinham passado por Minas e estava chegando no Espírito Santo. E aí a gente maratonou todos os vídeos deles no YouTube e chegamos a ponto quando eles justamente, o ao vivo deles era quando eles estavam entrando no Espírito Santo. Então eu digo que eu viajei o Brasil pessoalmente, em carne e osso, né? Hoje 9 estados, mas eu já pesquisava e estudava muito o Brasil e acompanhava esse pessoal que viaja. E o pessoal que viaja de Kombi, eles não mostram os lugares turísticos que todo mundo está acostumado, aquele turismo bem engessado. Eles mostram a verdade, eles mostram a estrada, eles mostram, né, a verdade de cada lugar. E com isso, eu já tinha assistido, tipo, o sul inteiro, né? Minas Gerais também, cachoeira, paisagem bonita a perder de vista, né? O Brasil ele é muito rico. Mas o que aconteceu, nenhum daqueles lugares me tocava tão profundamente. E aí na hora que eles entraram no Espírito Santo, eles entraram justamente aqui pelo Caparaó. Eles foram lá no Vale Encantado, lá do lado do Caparaó de Minas, né, mineiro. E eu vi aquelas piscinas naturais, naquela altura, aquele monte de pedra, aquela paisagem lá embaixo, que coisa mais linda. E eu fiquei, gente do céu, que lugar é esse? Mas até então não tinha dado aquele tchutch, assim, ainda era um lugar bonito, como vários outros no Brasil. Mas aí, na hora que eles chegaram em Domingos Martins, eles foram lá nas piscinas naturais de Pedra Azul. Na hora que eles levantaram aquele drone, que eles mostraram a piscina, mostrou a pedra que mudava de cor, coisa mais linda, que parecia que era pintado assim, o lagarto subindo a pedra, mostrou aquela mata, aquela paisagem. E aí na hora que eles chegaram na cidade, uma cidade com colonização alemã, que ele mostrava as pessoas, que mostrava o clima, coisa e tal, eu pirei, é esse lugar, é pra lá que eu preciso ir. E aí, beleza, até então fiquei tipo assim, aí mas eu preciso ver o mar, como é que é o mar de lá? Aí eu procurava no YouTube, não via quase nada do Espírito Santo, aí esperei eles chegarem no litoral. Quando eles chegaram no litoral, cara, eles chegaram lá em Guarapari, doido, eles foram lá ficaram naquele campo lá da Praia da Alduna, lá em Setiba. Eles levantaram o drone, na hora que eles levantaram o drone, que eu vi o mar, que era azul, era horas azul, horas verde, muito parecido com Angra dos Reis, com aquela região lá, claro que não é a mesma coisa, né? Mas tipo assim, muito mais parecido. Na hora que eu olhei aquilo, eu digo, é esse lugar? Não existe mais outro lugar, é esse lugar que eu preciso ir. Preciso ir para o Espírito Santo, de qualquer jeito, né? E eu continuei acompanhando e eles viajaram vários outros lugares no Brasil e eu digo, não, eu preciso ir para lá. E aí eu comecei a fazer um estudo de 3 anos sobre o Espírito Santo, porque durante 3 anos a gente tentou vir para o Espírito Santo e não conseguia. Quando eu e meu esposo, quando eu tinha tempo, quando não tinha tempo, o outro não tinha, quando tinha dinheiro não tinha tempo, nunca fluía. Quando tinha tempo, quando tinha dinheiro, a gente ia olhar a passagem estava 3, 4 vezes o valor normal. Nunca deu certo da gente vir. A gente foi para o Rio, para São Paulo, para Bahia, para Pernambuco, para Alagoas e não conseguia vir para o Espírito Santo. E eu ficava dizendo para todo mundo, na época eu tinha um food truck, uma hamburgueria artesanal, e a gente tinha muitos clientes, e o meu hiperfoco, o meu assunto preferido é viagem, né? E aí eu falava, digo, gente, vocês precisam conhecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é assim, assim, assim. Aí eles falavam, mas é tipo o Acre, né? Ninguém conhece o Espírito Santo nem o Acre, acho que não existe, né? Mas aí eu digo, vocês precisam conhecer, porque isso, porque aquilo, é desse jeito, nananã, e é mais perto aqui de Sergipe, né? E aí as pessoas iam olhar e gostavam do que via, tipo, caramba, nem imaginava que era assim. Eu digo, mas é. E eu estudava o Espírito Santo, falava pra todo mundo que eu fazia amizade, que a gente ficava conversando, e nada de conseguir vir. Até quando eu resolvi vir pro Espírito Santo. Resolvi não, né? A espiritualidade me obrigou a vir, e foi na dor, né? Dessa vez não foi no amor, foi na dor, né? Por quê? Porque eu não aguentava mais a qualidade de vida no Brasil. Na época eu estava realmente eu estava com depressão, com ansiedade, com burnout. Estava trabalhando mais de 20 horas por dia. Eu tinha uma loja colaborativa para pets e pet lovers lá. Uma loja que é um projeto pelo qual até hoje eu sou assim, profundamente grata e apaixonada, porque é um projeto maravilhoso, né? E eu trabalhei com toda a minha alma nesse projeto.
porque com a minha sócia, porque o meu plano era, eu vou morar em Portugal, porque eu quero qualidade de vida, e aí eu quero ter um negócio aqui rodando, porque eu já trabalhava virtualmente. Só que aí, né, na prática, a ideia era trabalhar, juntar dinheiro para poder ir para lá e ter uma renda aqui. Mas aí aconteceram várias coisas. A minha sócia, por problemas de saúde, ela se afastou. Eu fiquei sozinha praticamente no físico e no virtual. E aí eu comecei a trabalhar 20 horas por dia. Era muita coisa na cabeça, eu tinha 29 lojas. 29, porque ainda tinha a nossa, né? Então eu tinha 29 lojas dentro de uma cabeça, que eu conseguia, cliente falava comigo o tempo todo. Se o cliente me mandasse uma mensagem e eu demorasse 2 minutos para responder, nossa senhora, eu ficava doente, tipo, não, meu sistema de qualidade tem que responder de imediato. Nossa. E tipo assim, eu respondia ali rapidamente, coisa e tal. Às vezes eu tava falando com 10, 15, 20 clientes diferentes que estavam encomendando coisas diferentes, coisas com super detalhes. E minha cabeça foi começando a dar parada, começando a esquecer as coisas, esquecer. E eu sempre absorvi muito conteúdo, né? Eu sou viciada, um dos meus vícios, né? Rota de fuga, na verdade, né? Porque por ninguém me compreender, na época principalmente, eu sempre fui uma criança muito à frente do meu tempo, né? Então eu sempre transferia o isolamento social para o conhecimento. Então meus melhores amigos eram os livros. Teve um ano na faculdade, logo no meu primeiro, segundo, terceiro ano, né, que eu tinha mais dificuldade de fazer. Eu nunca tive dificuldade de fazer amizade, pelo contrário, eu sempre fui muito fácil de fazer contatos. Mas quando eu começava a mostrar quem era eu, as pessoas se afastavam de mim. E muitos, não é nem que se afastavam, muitos ficavam muito mais por interesse. Por quê? Porque eu nunca dava cola, mas eu era quem sabia dos assuntos, o pessoal ficava perto de mim pra colar. Você não dava cola? Eu não dava cola. Eu digo, não, vocês têm que fazer sua parte. E eu era muito certinha. E justamente por eu ser muito certinha, aí o pessoal não gostava de mim, né? Aí, tipo assim, eu não tinha amigos que eu conseguia mostrar quem eu era, né? E aí eu ficava, poxa, eu sou sozinha, ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Todo mundo era muito feliz, muito alegre. E eu era mais séria quando eu era criança. Eu fico rindo, eu brinco mais hoje assim. Quem me olha acha que na infância eu era uma criança muito séria. Eu era uma adulta quando eu era criança. Agora que eu tô virando, tô curando a minha criança agora, né? Então agora é muito mais fácil a gente sorrir, mas a gente sorri agora com consciência, né? Diferente, né? E aí eu estudava muito. Teve, logo nos meus primeiros anos de faculdade, eu li mais de 100 livros espiritualistas. Livro de Zíbia Gasparetto, de Mônica de Castro, de Marcelo César. Né? Na época eu não conseguia ler os de Chico Xavier, era uma linguagem muito difícil, eu não conseguia acompanhar. Mas os livros espiritualistas, romances, assim, eu saía lendo tudo. E eu lia, tipo, 400 páginas em 2 dias. Eu ia pra faculdade no ônibus, tava todo mundo lá brincando, eu tava lá. Entendeu? Então, todo o tempo que eu podia, ia pro banheiro fazer, né? Ia com o livro lá. Então, todo o meu tempo era dedicado a livro. Quando não era livro, era pesquisas. Então, eu trabalhava já tinha uma lan house na época também. Então, eu sempre estava com muito acesso à informação, o tempo todo com o computador. Então, eu sempre usei o computador para me trazer conhecimento, né? Claro, eu tinha MSN, Orkut, nananana, mas ainda assim era para passar conteúdo. Era o que eu estudava, eu ia lá e compartilhava, né? Não era para ficar olhando a vida de A nem de B nem de C, era só para ficar aprendendo coisas, né? E aí eu fui começando a botar muito conhecimento. Aí, tipo, a nossa cabeça, nosso cérebro, ele é um HD, né? É que nem um HD de computador. Você tem lá 200 terabytes, mas chega uma hora que ou você bota pra fora, né, ou você transborda pras pessoas, ou você começa a esquecer, porque ele vai dando um apagão. E aí foi quando eu vi, eu tava esquecendo coisas, né, tipo, poxa, eu já estudei isso, eu sabia falar sobre esse assunto. Isso eu fui me percebi muito nessa com relação à política, porque na época, quando eu era criança, eu discutia política. Na primeira campanha de Lula, nossa, eu discutia política com os adultos, com os velhos lá. E cara, todo mundo ficava tipo assim, você não tem 7, 8 anos, você tem, quem é você? Então eles olhavam pra mim assustados, né? E por conta disso, eu era muito amiga dos meus professores, dos diretores de escola, né? E aí eu tinha estudado muito sobre política,
sobre desigualdade, sobre clima, sobre o meio ambiente, né? Eu cresci com minha mãe participava de uma ONG ambiental, eu era agente ambiental mirim, eu fazia limpeza de praia com 8, 10 anos, né? Eu fazia conscientização ambiental com 8, 10 anos. Então eu tinha muito conhecimento realmente, só que eu não botava pra fora. E aí eu comecei a ter apagão mental. E aí eu fui começando a perceber que eu começava a falar com alguém sobre política e eu não lembrava mais daqueles assuntos que antes era tão fácil pra mim falar, né? Mas beleza, besteira, mais um assunto, coisa e tal, e eu digo, poxa, mas eu sabia disso, mas até então eu não me tocava. E aí foi quando eu percebi que eu tava esquecendo a data do aniversário da minha mãe, do meu pai. E aí eu fiquei, não, tem alguma coisa de errada comigo, não tá normal. Mas até então, procurar um psicólogo, alguma coisa, é muito assim, né, muito caro, é muito difícil. Não tenho nada. Na época, isso com 25 anos, né, quando eu tava com essa minha loja, eu estava à frente desse grupo de empreendedoras, né, e elas já faziam artesanatos nos temas pets lá, porque elas tinham suas profissões e estavam afastadas algumas, fazendo terapia justamente por conta de síndrome de pânico, ansiedade, depressão, né, estafa mental. E eu tava à frente dessas mulheres, mas eu não entendia nada disso. Eu ficava tipo assim, depressão é só pra quem quer morrer, ansiedade é frescura. Ansiedade é frescura e depressão é quem fica querendo se suicidar, querendo se matar. E eu olhava para um lado, olhava para o outro e digo, poxa, eu não sou uma menina frescurenta, eu faço de tudo, eu não tenho frescura com nada. E eu não quero me matar, pelo contrário, eu quero mais viver. Só que eu não quero viver desse jeito, eu quero viver de outras formas, né? E eu ficava, não, mas eu não tenho direito de dizer que eu tenho nem depressão, nem ansiedade, porque eu estava com 25 anos, eu minha graduação em administração foi com 21 anos, eu já tinha começado a faculdade de gestão de pessoas, de marketing e mídias digitais. Eu já tinha feito mais de 100 cursos, desses cursos livres de vários lugares, Senac, Sebrae, Bradesco, Eu já estava fazendo, já tinha passado na Federal para Engenharia Ambiental e Sanitária. Eu já estava fazendo Direito, né? Então, com 25 anos eu já tinha tudo isso. Eu já tinha um relacionamento de 7 anos com um homem maravilhoso que sempre deu tudo melhor dele pra mim, por mim, né? Nós compramos com muito trabalho, que desde muito cedo a gente trabalha. Eu já tinha comprado o meu apartamento, já tinha recebido o meu primeiro apartamento, já tinha mobiliado o meu apartamento do jeito que eu queria, né? Eu já tinha moto, tinha acabado de comprar minha moto novinha, zerada, que sabe, fui pegar na concessionária. Já tinha carro, né? Eu já estava com 2 lojas, que a gente ainda tinha uma loja na casa de minha mãe. Eu já tinha tudo com 25 anos e aí eu percebi que eu não tinha nada. E foi justamente na hora que, tipo assim, eu fui querer decorar minha casa, que eu tinha desenhado toda a mobília e meu pai, marceneiro, ele fez, né? E aí, na hora que foi para decorar a casa, para transformar o apartamento em um lar, em uma coisa aconchegante, eu fiquei tipo assim, poxa, o que é que eu gosto? Quem sou eu? Porque eu gosto quando eu entro na casa de alguém e vejo a decoração da pessoa, porque a arte, ela reflete em quem você é, né? Quando a gente entra em um local que tem a decoração, que tem a pintura, que tem uma cor, isso é a arte, e a arte é a pessoa, quem a pessoa é. E na hora que eu fui decorar minha casa, eu fiquei, não, mas eu vou decorar com o quê? Eu não sei o que é que eu gosto. Aí eu comecei naquelas reflexões, quem sou eu, o que é que eu vim fazer, eu não tô feliz aqui, eu quero ir embora, o que é que tá acontecendo. Só que a minha rota de fuga sempre foi a natureza. Então a gente viajava, não vou dizer que a gente viajava muito, porque a gente viajava 3 vezes ao ano, né? Mas a gente viajava e quando a gente viajava, a gente sempre ia principalmente para Alagoas. E aí a gente viajava, eu ficava bem, aí um mês, no segundo mês eu já ficava mal, aí no terceiro mês eu já tava malzaça. Aí viajava, aí ficava sempre nesse ciclo, né? E justamente nessa época do trabalho a gente não estava conseguindo fazer isso, porque eu trabalhava final de semana, ele trabalhava durante a semana, então a gente nunca conseguia encaixar, né? Não tinha como fechar um negócio no final de semana, porque alta estação, porque várias questões, e eu fiquei muito tempo sem viajar. E quando eu fiquei muito tempo sem viajar, foi aonde eu comecei a surtar, assim, a ponto de
em um momento de muito desespero interno, né? Eu tinha um vizinho de loja que ele e a esposa tinham acabado de se mudar para Sergipe. Ele era produtor musical lá em Salvador, ele tinha produtora, tudo, era uma pessoa muito grande. Ele era responsável por criar os jingles, né, as músicas das campanhas eleitorais a nível de Brasil. Então ele era uma pessoa que ele trabalhava muito, mas muito mesmo. E ele teve estafa mental. E no caso dele, o caso dele foi um caso tão sério. Eu não lembro se ele ficou em coma ou não, mas ele ficou muito tempo no hospital e ele desaprendeu a tudo. Ele desaprendeu a falar, ele não sabia, o corpo dele tinha esquecido como é que ele pegava uma colher e colocava na boca. Então ele teve que reaprender a fazer isso. E ele estava vendo a gente conversando, né? E ele vendo como eu era acelerada, aquela coisa toda. Aí ele chegou pra mim, e as outras moças da minha equipe também já tinham falado, né? Mas com que direito eu tinha de ter depressão e ansiedade, isso eu já tinha tudo, né? Mas aí foi quando ele falou pra mim a história dele, porque ele ficou doente, porque ele trabalhava muito. E que ele estava fazendo isso, e aconteceu isso com ele. Aí eu olhei pra mim e eu digo, esse vai ser o meu caminho. E eu digo, mas eu não quero isso pra mim. Eu quero minha qualidade de vida. Eu quero viver em paz. Pra mim, qualidade de vida não é simplesmente dinheiro. É principalmente estar em contato, estar na natureza. Estar na natureza em um local onde eu não tenha medo, como a gente está aqui agora. Eu sei que, sabe, o que vai acontecer aqui? Não vai acontecer só coisas da natureza. Vai que cai um raio, ou uma cobra, ou um escorpião, ou algumas coisas assim. Mas eu sei que não vai chegar ninguém ali pra fazer algum mal com a gente, né? E isso eu já não encontrava mais em Sergipe. Eu realmente tentava. Mas eu não conseguia ir numa praia sozinha, porque realmente a violência ela cresceu bastante, né? Mas foi em todo lugar também, não foi apenas lá, foi em todo lugar. Mas lá existe uma diferença muito grande. A praia de lá, eu me baseio muito pelo mar. Você me perguntou por que o Espírito Santo, né? Sendo que Sergipe também é tão bonito, né? E é justamente isso, porque lá em Sergipe eu morava na praia, morava a 800 metros da praia. A minha loja, ela é na Orla da Atalaia, ela é no maior ponto turístico, da onde as pessoas do mundo inteiro vão pra lá pra ver aquele lugar lá, né? No entanto, o mar lá é uma faixa grande de areia, né? Às vezes tem algumas dunas, algumas coisas na frente. Tem uma faixa muito grande de areia até você chegar no mar. Então você não consegue, você sozinha ir na beira do mar, você já sabe que vai dar merda. Nem vá. Então existe vários, na época existia vários casos, né, de enfim, principalmente assédio. E aí eu não conseguia ir, não podia fazer isso. Eu não podia ir pra um lugar, ficar tranquila com o meu sem celular, só de simplesmente ficar sentada, fazendo nada, olhando a paisagem. Eu não podia fazer isso, não tinha esse lugar lá. Quando tinha era parques, era alguma coisa assim, mas nem sempre, sabe? Você tem uma praça do lado da sua casa e a praça totalmente destruída. Por quê? Porque a população de bem, ela não ia pra rua, ela deixava o mal tomar conta. Então, acontecia muito isso, era raro você encontrar uma praça que você via famílias, você não via, era abandonado, né? Eu vivi muitas coisas em Sergipe, das quais poucas pessoas iriam compreender esse meu olhar, mas eu vi várias coisas sendo destruídas após serem criadas. Então, aonde eu morava lá na Coroa do Meio, você já tá cansada? Não. Onde eu morava lá na Coroa do Meio, né, Coroa do Meio Atalaia, é um local onde é o encontro do mar com o rio e também com o mangue, né? Então eu venho muito da proteção do mangue, né? A gente morava muito perto do mangue. E a gente vem com essa proteção mesmo de preservar o mangue, até porque o mangue é onde nasce a vida, né? E eu vi, nessa época, eu era agente ambiental mirim lá, né? E a gente fez um trabalho muito grande, na época tinha muitas... sabia o que era... Agente ambiental mirim? Agente ambiental mirim. Literalmente, né? Sim. E aí... a gente fazia muitos cursos, né? Minha mãe participava de uma ONG lá, dos cursos da prefeitura. E com isso, na época existia a Coroa do Meio, Atalaia, quem já foi em Aracaju, né? Pode compreender um pouco mais.
Ele é um bairro que ele é como se fosse quase que uma ilha, né, mas não chega a ser uma ilha, mas ele é a classe A, e vai da classe C, D. E a minha casa era entre o B e o C, mas era tudo muito próximo. Em 800 metros você encontra essa total diferença. E na época tinha palafitas e a gente fez um trabalho de reestruturar aquele lugar, né? Houve uma aterração lá após um plano de estudo ecológico, do impacto disso, daquilo outro, né? Hoje eu tenho várias ressalvas, mas enfim, é o desenvolvimento que chega, a gente não... Quem somos nós? Ainda mais uma criança na época, né? Mas enfim, o mangue ele foi aterrado, as palafitas foram tiradas e o prefeito da época, né, o nosso governador na época, Marcelo Deda, que foi um grande nome para a política de Sergipe, é uma pessoa que eu convivi de perto assim, em alguns momentos e, nossa, completamente apaixonada assim, pela história dele, pelo legado dele lá em Sergipe, como prefeito, como governador, né? E nessa época foi onde começaram a construir várias casas populares. E aí, e era massa, porque saiu as palafitas, tinha mais qualidade de vida, tinha escolas, tinha várias coisas para as pessoas mais carentes. E ele fez um projeto, a coisa mais linda, ele fez uma orla, a gente já tinha a orla a gente já tinha a orla principal, né, que é o ponto turístico de Sergipe, e na beira do mangue era tudo palafita, então era horrível antes. E como ele fez as casas, palafitas são casas de madeira bem pobres que em cima do mangue. Uhum. Depois eu vou mostrar uma foto pra vocês. E era uma coisa horrível de se ver, né? Mas aí depois que ele fez isso, ele criou uma orla muito semelhante à orla de lá, com uma qualidade assim, estúpida, com museu, com quiosques maravilhosos, com quadras, que na época... Isso quando eu tinha 8 anos, mais ou menos, 20 anos atrás, mais ou menos. Mas, tipo, foi construído em quanto tempo? Muito rápido, foi menos de 4 anos, assim. Nossa. Foi bem rápido, o projeto foi bem rápido. E eu acompanhei isso. Eu acompanhei o mangue sendo aterrado, eu sofri com o mangue sendo aterrado, né? A gente fazia amizade com as pessoas que trabalhavam nas obras lá, né? A gente ia vendo como é que eles estavam fazendo, a gente ficava na fiscalização. E a gente, nesse meio tempo, enquanto eles faziam a parte de aterrar, a parte física, nós, como agentes ambientais, mirins, dessa ONG que tinha lá e dos cursos da prefeitura, a gente saía pela comunidade fazendo limpeza do lixo e principalmente fazendo conscientização ambiental com os moradores, que antes moravam na palafita, né, e que tinham a consciência de poluição, e a gente estava ali para ensinar, para explicar que não devia fazer aquilo, que lugar de lixo era no lixo, de separar o lixo assim assado, de fazer isso, isso e isso. E a gente fez esse trabalho inteiro, assim, um trabalho muito bonito de se ver. Eu queria ter fotos, eu vou conseguir essas fotos, vou falar com alguém que eu vou conseguir. E aí, quando ficou pronto, vocês não têm noção, foi a coisa mais linda. Parecia que era um outro país. Naquele momento eu senti tanta alegria, porque, cara, uma orla bem pertinho assim de casa, o conjunto habitacional, as casas ficaram muito bonitas, né? Muitas famílias que antes moravam em condições desumanas começaram a ter qualidade de vida, sabe? Então, assim, eu vi uma melhora rápida, né, daquelas pessoas, daquele lugar, mas com menos de um ano, aquele lugar ele estava totalmente destruído. Totalmente destruído. Um lugar que era incrível, que foi um trabalho muito grande da gente, né? Ficar totalmente destruído. Então o povo tocava fogo nos quiosques, sabe? E muita gente que recebia aquela casa, que recebia aquelas coisas, vendia para outras pessoas. Aí as outras pessoas que chegavam eram pessoas que a gente não tinha feito o trabalho de conscientização. Eram pessoas diferentes que vinham. Aí foi justamente nessa época que aconteceu a pacificação das favelas do Rio de Janeiro. Então começou a encher de carioca, encheu de gente, de muito carioca lá. E aí foi onde o tráfico, a violência cresceu assustadoramente, né? Foi assim, Sergipe, principalmente Aracaju, deixou de ser a capital da qualidade de vida do Brasil para ser o estado mais violento em menos de 5 anos. Então foi uma mudança muito drástica, muito repentina,
E pra mim o pior de tudo era por quê? Porque eu, desde criança, eu queria ter mais contato com a natureza, eu queria ter mais, estar perto de lugares, ter uma praça de qualidade que eu pudesse sair, ficar. E cara, eu tinha na esquina da minha casa, mas aquele espaço ele nunca foi utilizado pelo cidadão de bem. O cidadão de bem, ele não usufruía o patrimônio público, pelo contrário, ele só queria destruir, né? Porque qualquer coisinha, porque o governo faz isso e aquilo, vai lá e desconta no patrimônio público, seja no ônibus, seja nas escolas, seja nas paredes, seja nas lixeiras, né? Seja botando merda na parede dos terminais. Então, e aconteceu isso. E o bairro, que é um bairro gostoso de se morar, porque mesmo sendo um bairro que era onde morava o governador e onde morava pessoas super carentes, era um bairro que era muito gostoso de morar, tinha paz, né? Era tipo, todo mundo se conhecia, aquela coisa. E quando aconteceu isso, a galera começou a vender casas, coisa que não podia eles venderem as casas, mais brasileiro, né? Dar aquele maldito jeitinho do brasileiro, né? E vendia as casas e começava a aparecer pessoas estranhas, pessoas que não eram do convívio, pessoas que não tinham passado por todo aquele trabalho de conscientização ambiental. E essas pessoas iam começando a destruir. E até hoje você passa lá, é um local totalmente abandonado, sim. E aí voltou a ter a mesma coisa que tinha antes, né? A orla bonita, e olhe lá, porque mesmo a orla bonita o pessoal ainda destruía. E aquele lugar, que era um lugar tão sagrado pra mim, destruído. Então, pra mim, me corta muito o coração quando vejo isso, né? Então, quando eu vim pro Espírito Santo, antes de vir pro Espírito Santo, né? Eu já estudava o Espírito Santo, então eu já assistia vídeo de várias cidades, eu já procurava qual é a melhor cidade para se viver, eu já estudava as regiões turísticas, eu já estudava os índices de cada cidade para ver onde que seria melhor de morar, coisa e tal. Então eu passei 3 anos da minha vida estudando o Espírito Santo, e nesses 3 anos eu tentava vir e não conseguia. E quando eu vim pra cá foi por conta que aquele meu amigo falou aquilo pra mim, de que, Nath, você pode chegar ao nível de você esquecer como é que se anda, que foi o que aconteceu com ele, né? E eu digo, não, mas eu não quero isso pra minha vida. E aí eu comecei a escrever. A minha terapia, eu não tinha dinheiro, não tinha condições de ir pra terapia, pra procurar psicólogo, pra procurar, né, por a saúde pública, só Deus na causa naquela época, ainda hoje também. Mas aí, e falta de conhecimento acima de tudo também, né? Eu não pesquisava mais profundamente sobre essas questões. Hoje eu teria procurado as terapias holísticas, né? Se tudo isso fosse hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, poxa, eu tenho um negócio, eu estou estabilizada aqui, eu não vou sair daqui, eu não vou largar tudo. Mas o que é que eu posso fazer hoje para me curar? Eu procuraria, em primeiro lugar, acompanhamento médico profissional, que é necessário, né? Psicólogo, né? Psiquiatra, todo esse pessoal que estuda para isso. E procuraria principalmente também as terapias holísticas, porque é uma coisa que complementa a outra. Não existe um sem o outro, né? É o complemento que faz a diferença. E o principal de tudo, a natureza. Então, para mim a natureza ela é fundamental. Mas naquela época eu não tinha esse conhecimento e eu só queria sair de lá porque eu já estava muito magoada com toda aquela situação que eu vivia. E eu queria ter paz, pra mim o mais importante era ter paz. Além de não precisava ter dinheiro, eu queria ter paz, né? E eu precisava sair. E aí eu estudava e a minha terapia foi escrever. Eu gostava muito de escrever também, né? E eu escrevi pro meu esposo tudo que eu sentia. Foi uma semana que eu chorava, ele saía cedo para trabalhar, voltava à noite. Quando voltava à noite eu já estava na loja. E da loja eu já vinha pra casa, a gente já dormia, já acordava no outro dia e era essa rotina. Então eu passava o dia inteiro chorando, assim, eu escrevia a manhã inteira, chorando. Ele saía pra trabalhar, eu acordava, pegava o caderno, começava a escrever e chorava de como é que eu tava me sentindo, né? Aí tipo assim, eu sabia que eu ia sair 5 horas pra trabalhar, aí quando era 3 horas da tarde eu ia, fazia um chá, fazia um almoço, coisa e tal. Aí o rosto parava de chorar, né? Aí eu ia pra loja e tava na loja, recebia o pessoal. Aí as pessoas vinham com os problemas delas, me falando da vida, das dificuldades, dos problemas com os filhos. E eu sempre fui a terapeuta das minhas clientes também, né? Justamente pela minha facilidade de fazer amizade. E eu absorvi aquilo ali, mas eu ainda tava ali com uma palavra, ou então apenas dava um abraço, ou alguma coisa, mesmo quando eu não sabia o que falar.
mas eu tava ali. E aí quando eu voltava pra casa, eu voltava com a minha tristeza, a tristeza daquela pessoa, porque eu não conseguia entregar, né? E aí no outro dia eu acordava, chorava, a mesma coisa, né? Chegou tal hora da tarde, parava de chorar, chegava na loja, tava feliz, tava sorrindo, né? E então ninguém imaginava que eu passava pelo que eu passava. Na hora que eu comecei a escrever, quando a gente começa, às vezes a gente não sabe o que a gente vai escrever, né? Mas quando a gente começa a escrever, sai tudo, sai tudo. E eu escrevi pra ele tudo que eu sentia, tudo que eu sabe, várias coisas com relação ao nosso relacionamento, com relação à minha vida, o que eu queria pra minha vida, o que eu sonhava pra minha vida, né? E eu botei uma listinha, assim, de várias coisas que eu queria fazer. Porque ainda por cima existia aquela cobrança, né, de ser mãe, né? Quando é que você vai ser mãe? Quando é que você vai ser mãe? Eu sou filha única, minha mãe dizia, pelo amor de Deus, me dá um neto, né? Me dá um neto, todo mundo da família. Cadê? Quando é que vai ter? Mais uma das pressões, né? Mais uma das pressões. Nossa, essa pressão ela era muito forte. Não bastava faculdade, não bastava... porque eu já... Não, todas as pressões que colocaram em cima de mim, né? Eu já tinha. Tipo, eu fui a primeira pessoa da família a ter graduação, né? Então eu mudei muita coisa assim na minha família. Então eu era a primeira das netas, da família inteira a ter um diploma. Então tudo isso era muita pressão. E todo o checklist que tem da sociedade, de você ser uma pessoa que deu certo na vida, eu já tinha cumprido com 25 anos. E eu fiquei, beleza, e agora? Ah, falta ter um filho. Aí eu olhei assim, eu digo, não, pera, eu não quero ter filho, eu tenho pavor de ter filho. Por quê? Porque primeiro, eu já não tinha paciência com criança. Como é que uma criança ferida vai ter paciência com outra criança? Não tem como, né? E eu já não tinha paciência, assim, não quero ser mãe. E outra coisa, eu não quero ter um filho pra ele viver essa qualidade de vida aqui. Esse mundo tá perdido, eu não quero saber disso. Pra mim, colocar uma criança naquele mundo era tipo assim, não, tá louco, né? E aí... mas intimamente, sabe, desde criança eu vejo o meu parto, eu vi o meu parto. Não sei se vai ser do jeito que eu vi, né? Tá pro universo, mas desde criança eu tinha memórias muito fortes de como seria o meu parto. E eu ficava, tá, mas aí vinha aquela vontade de ser mãe, mas ao mesmo tempo todo o resto me bloqueava. E aí, ele, por mais que ele queria ter, assim, mas ele nunca me impressionou. Desde quando a gente começou a namorar, que eu já deixei claro pra ele que eu não queria, não era o meu foco. Ele compreendeu, né, era um sonho dele que ele abriu mão, assim, por mim, né, porque, tipo, nunca me impressionou, né, pelo contrário, ele sempre me apoiou em tudo. Mas era mais uma pressão. E aí, quando eu vim pro Espírito Santo, toda essa questão, antes de vir pro Espírito Santo, eu estudava muito a qualidade de vida em vários locais, né, e quando eu cheguei no Espírito Santo, foi tipo assim... Amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Só que eu era tão muito eufórica e muito impulsiva. Então sempre que eu viajava para algum lugar eu ficava, esse lugar é a coisa mais linda que eu já vi. E aí minha mãe já tinha perdido a credibilidade com minha mãe, né? Aí eu digo, pera, não, eu preciso controlar minha euforia porque é um lugar bonito sim. Logo quando eu cheguei, na hora que eu desci do aeroporto, que eu olhei o mestre Álvaro, eu senti literalmente um choque. Foi como se eu tivesse tomado um choque. Se meu cabelo não fosse trança na época, eu acho que ele tinha ficado que nem aqueles desenhos animados. Porque foi um choque que chega, eu tremia assim de... Aí eu olhei assim, eu digo, pera, que lugar é esse? Né? Eu já vinha na janela, tipo assim... Na hora que eu desci no aeroporto, foi muito intenso pra mim. Mas, tipo assim, aí eu fiquei na casa de meus hostes lá no Jardim Camburi. Ele me levou pra conhecer o bairro e eu olhava a qualidade de vida daquilo tudo. E eu ficava, esse lugar é muito massa, muito massa. Mas até então, era mais um lugar bonito que eu já tinha conhecido. Eu tava me controlando muito, porque eu digo, pra não cair naquela de achar que é perfeito. Porque todo lugar tem seu lado sombra e seu lado luz. E foi no terceiro dia do meu mochilão, que aí ele me levou pra conhecer o Parque Paulo César Vinha, né? Que é lá em Guarapari, na divisa de Vila Velha com Guarapari. E é um parque que ele tem uma lagoa avermelhada, cristalina, de águas quentes, maravilhosas. É em cima de uma pedra, eu nunca tinha subido numa pedra. Em cima de uma pedra, aqui era o mar, tem a restinga, dava pra ver a montanha, a floresta e depois a montanha. E eu olhei aquilo e eu vi todas as forças da natureza juntas e reunidas em um lugar só. Naquele momento, era meio-dia, e eu fiquei um sol quente,
E eu fiquei em cima dessa pedra e eu chorei, mas eu chorei uns 40 minutos. Mas tipo assim, eu acho que eu fiquei desidratada, porque eu tinha chorado bastante, assim. Porque eu chorei de alegria de um sentimento que eu nunca tinha sentido aquilo antes. E naquele momento eu senti o universo dizendo pra mim: filha, você pertence a esse lugar, vem pra cá que aqui é o seu lugar. Aí começou a vir um monte de informação na minha mente de como eu poderia ganhar dinheiro, de como eu poderia sobreviver, de como eu não estava preocupada comigo, porque eu me desafiei a vender paçoca no meu mochilão para poder custear a minha viagem. E eu consegui vender paçoca no Convento da Penha no meu segundo dia, foi um sucesso. E eu fiquei assim, cara, se eu conseguir vender paçoca, se eu fiz, na época eu tinha feito R$57 em menos de 15 minutos. Eu comprei a paçoca por R$15, vendi menos da metade e tava com R$57, ou seja, 40 e poucos reais em 15 minutos. Eu digo, velho, se eu perdi a vergonha, se eu me libertei pra conseguir fazer isso por causa do meu sonho, então eu posso viver em qualquer lugar do mundo. Vou viver da minha arte, né? Se tudo der errado, eu vou vender paçoca maravilhosamente feliz, porque, né? Mas aí... mas eu ficava muito preocupada com meu esposo, né? Eu digo, tá, beleza, eu sou assim porque eu venho de uma família de comerciantes, então a gente é mais fácil. Ele vem de uma família que sempre foi de trabalho, certinho, de carteira assinada, né? Ele estava há 12 anos numa empresa, então, tipo assim, e eu ficava preocupada com ele. E aí eu liguei pra ele, eu digo, amor, é o seguinte, no meu mochilão aconteceu tanta coisa, vocês vão ver esse vídeo aí. E aí eu liguei pra ele, eu digo, amor, esse lugar aqui é diferente, tá? Esse lugar não é normal. Tá acontecendo isso. E ele já tava acompanhando, né? Porque eu tava o tempo todo filmando pra todo mundo ver. E eu falei pra ele, ó, eu tô recebendo muita coisa aqui na minha mente, né? Pra gente trabalhar assim, assado. Só pra vocês terem uma noção, a dimensão do que aconteceu nesse mochilão. No meu sexto dia de mochilão, mentira, no meu 7º dia de mochilão, eu tava sem planejar, adivinha onde? Tava sozinha num parque estadual da Pedra Azul, lá em Domingos Martins, nas piscinas naturais, olhando aquela paisagem que eu tinha visto naquele momento em que eu vi que o Espírito Santo era diferente. Quando eu assistia as filmagens lá do pessoal de Kombi. E eu olhei pra ali e digo, cara, eu tô aqui, eu cheguei, eu tô aqui. E naquele momento eu bati o martelo, eu digo, não, eu vou vir morar aqui. É isso que eu quero viver, é essa qualidade de vida que eu quero ter, é esse tipo de lugar. E eu fiz amizade com todo mundo, gente. Eu fiquei em Guarapari, eu fazia amizade com o motorista do ônibus que eu pegava, eu fazia amizade com marisqueira, eu fazia amizade com o empresário, porque eu fui fazer canoa havaiana, né, uma host do Couchsurf é vida. Ela me levou pra fazer canoa havaiana. Eu fiz amizade com a galera da canoa havaiana, eu conheci empresários, eu conheci tanta gente lá. Conheci um empresário que me deu hospedagem sem nada em troca, gente, sem nada em troca, sem maldade, né? Ele me deu ele perguntou, eu consegui uma carona pra Pedra Azul, né? E ele tinha uma hospedagem lá em Pedra Azul e ele me deu 2 diárias para que eu pudesse ir pra lá, né? Então eu fui pra lá, eu não tinha nada, mas eu já tava com hospedagem, já tava com carona, já tava com alimentação, tava com tudo já. Quando eu cheguei em Pedra Azul, a hospedagem era quase que em frente ao Sebrae. E aí eu entrei no Sebrae, né? Entrei no Sebrae e fui conversar com o pessoal lá. E aí eu tava lá junto na sala, que eram três, né? Uma era responsável por bancos, financiamentos de bancos para os empresários, a outra da parte do governo e o outro da parte de turismo. Eu preciso lembrar essa parte, mas enfim, eram 3 pessoas que eram os responsáveis do local, da casa do empreendedor. E eu fui começando a falar a minha história. Eu cheguei lá, era 8 horas da manhã, na hora que eles abriram. Eu fiquei lá até meio-dia conversando. E eles... Foi uma conexão muito forte. E eles falaram pra mim, eu ia... Nessa época, nesse momento ainda, eu ia pra Minas fazer voluntariado em Minas Gerais, quando eu saísse daqui. Aí eles, você quer fazer voluntariado aqui? Aí eu digo, quero. Aí então tá, então amanhã a gente vai precisar de... A gente vai ter uma reunião e aí a gente vai precisar... de alguém pra ajudar a gente a escrever algumas coisas, né? Aí eu digo, eu quero, 8 horas eu tô aqui amanhã. Eu tava lá 8 horas no outro dia, 8 horas não, eu tava lá 7h50, esperando ansiosa, né? Pra atravessar a rua e chegar lá, eu tava ansiosa pra não chegar atrasada, né? Aí quando eu cheguei lá,
Eu ia chegando uma pessoa, outra ia chegando um e outra chegando um e outro. Mentira! Eles queriam que eu ajudasse eles a ligar para os empreendedores, para convidar para um curso que ia ter na outra semana sobre marketing digital. E eles tinham me chamado para dar um curso sobre marketing digital, porque a minha loja em Sergipe, ela cresceu muito em um ano por conta do nosso trabalho nas redes sociais. E eles queriam que eu ensinasse isso para os empreendedores de lá, né, do ramo hoteleiro, do ramo do turismo. Só que eu não podia ficar lá porque eu tinha que voltar, estava com passagem já comprada. Mas aí eles me convidaram, já que você não pode dar o curso na próxima semana, então você quer vir pra cá pra você ficar ligando pra esses empresários e convidando pro curso? Aí eu digo, não, topei na hora. Só que quando eu cheguei lá, eu fiquei, chegava um, chegava outro, todo mundo bonito, arrumado. E eu só esperando eles vindarem, né, a função de ligar, né. Aí eles me chamaram pra sala lá. Aí quando eu chego na sala, começaram a falar da rota dos IPs lá, e os empresários começaram a falar coisa e tal. E aí, eu tipo assim, o que é que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, conhecendo vários empresários grandes de Domingos Martins. E eu, o que é que eu tô fazendo aqui? Aí todo mundo, e você, quem é? Aí eu digo, eu tô mochilando, eu sou de Sergipe, lá em Sergipe eu tenho uma loja assim, assado. E eles ouviram minha história, acabou que eu tava ali com eles, fazendo uma palestra praticamente para os empresários de Domingos Martins. Então eu tinha saído de Sergipe para fazer um mochilão, eu tinha me desafiado, na época eu tinha dinheiro em cartão, eu não era de dinheiro em espécie, né, mas eu tinha crédito alto em cartão de crédito, eu tinha várias coisas, mas eu tinha me desafiado porque eu queria ir embora, né, eu queria ir embora do Brasil, e como é que seria a vida fora do país? Aí eu me desafiei a vender paçoca, porque fazia dinheiro para poder financiar a viagem, e o meu desafio era, eu vou fazer viajar um mês pelo Sudeste brasileiro apenas com R$200. E com esses R$200 eu ia multiplicar vendendo paçoca. E aí, sabe, em menos de 10 dias eu tava contando a minha história, a minha experiência para empresários grandes de Domingos Martins. Sendo convidada a trabalhar em várias coisas, né? Em vários projetos lá em Domingos Martins. E eu digo, poxa, quando eu falava isso no meu Instagram, ninguém acreditava, porque era tipo assim, que doideira é essa, né? E meu esposo acompanhando tudo, ele foi vendo que realmente aqui era um lugar que a gente tinha, né? Mas no final das contas, quando a gente veio pra cá, eu vim na pura confiança, eu não tinha emprego garantido, eu nem queria emprego de imediato, eu queria empreender porque eu não queria trabalhar pra ninguém, era uma pessoa doente, uma empresária doente, eu não queria ir trabalhar pra ninguém, mas eu sabia que o que mais tinha era emprego, né? Mas eu vim pra cá com a cara e com a coragem, né? Lá em Sergipe eu tinha trabalhado muito, um ano, apenas em um produto, uma coleira natural, e essa coleira natural a gente trabalhou tanto em cima dela, que ela virou um produto com o qual eu pudesse viajar o mundo e deixar ela se vendendo, né? Lá. E eu só vim, minha única garantia era essa, que talvez eu pudesse vender algumas coleiras. Nem imaginava que ia ter pandemia, né? Meu esposo já rodava de Uber, então ele já podia fazer várias coisas. E aí não tinha garantia, não tinha nada certo, né? Pelo contrário, a gente literalmente trocamos uma vida estabilizada em Sergipe para empreender um sonho, para acreditar em um sonho, para fazer esse sonho acontecer. Né? Não tinha garantia nenhuma, mas a gente tinha saúde, a gente tinha força de coragem, a gente não tinha vergonha, a gente tinha o que a gente verdadeiramente é para oferecer, e a gente confiava que iria dar certo, porque tudo que aconteceu no meu mochilão não foram coisas normais, né? Foi a mão da espiritualidade, assim, me guiando, me colocando no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa, né? E a gente veio, meu esposo principalmente, meu esposo ele estava super bem, ele estava trabalhando em um condomínio, ele é síndico profissional, ele estava trabalhando em administrador também, em um condomínio de luxo lá, que o pessoal gostava demais dele. Ele era síndico do nosso condomínio, ele tinha acabado de ser reeleito com 80% de votos. Ele fazia Uber, então ele estava tirando uma grana boa. Eu não estava fazendo muita grana ainda, por quê? Porque estava tudo que entrava eu investia, tudo que entrava a gente investia, né? Mas eu estava ali com carro, com moto, com tudo, né? Com as contas pagas em dia, né? E a gente veio para lá, largou tudo lá para acreditar num sonho aqui. E o que aconteceu? Veio a pandemia. Veio a pandemia, né? Mas graças a Deus, em momento algum, assim,
nós estivemos desamparados. Pelo contrário, foi a fase, né, sempre que eu falo isso, eu peço perdão à memória coletiva, né, de toda a humanidade, assim, porque foi a época de maior sofrimento da nossa geração, né? Foi a época de maior sofrimento para todos, né? Nós todos perdemos muitas pessoas, né? Mas foi a melhor época da minha vida, foram os 3 melhores anos da minha vida, foram anos em que minha vida, eu renasci. Quem me conheceu há 4 anos atrás, conheceu só a essência, assim, mas tudo que eu era 4 anos atrás, o que eu era de bom, melhorei muito mais, e o que eu era de ruim, eu trabalhei muito mais. Então eu sou uma pessoa totalmente nova, e a cada dia a gente vai virando uma pessoa nova nesse caminho, nesse despertar, né? E tudo isso eu sou grata ao Espírito Santo, porque o nome diz tudo. A gente não precisa explicar muita coisa, né? Porque o nome, ele já diz tudo. E aí nasceu a Experiência Capixaba. E aí estamos aqui. E aí estamos aqui, começando que nem uma tagarela para os meus... Estando como uma tagarela, com meus primeiros clientes, que já não é mais cliente, agora já é amigo também, de 2023, né? Na beira desse lugar maravilhoso. Essa bota aqui, que não é minha, que eu peguei do meu pai, pra gente poder vir aqui rapidinho. Olha o tamanho, né? Olha o tamanho do pé. Não é meu, tá? É do meu pai, né? Pra poder estar gravando isso aí pra vocês, porque ela pediu pra gravar. Porque eu falo isso o tempo todo pra todo mundo. Eu fico querendo gravar todo mundo, a história de todo mundo, mas na hora que é pra falar da minha história, eu tenho muito bloqueio, né? Então... nada como um lugar como esse pra desbloquear tudo, né? Viva Santa Maria! Viva Santa Maria! Inclusive o nome da coleira que eu trabalho, a coleira que me permitiu viver tudo que eu vivi, né? O nome dela é Coleira Natural Eva de Santa Maria. Então assim, Santa Maria, ela sempre guiou a minha vida, né? O meu apartamento, nosso primeiro apartamento, o endereço dele é Rua da Paz, do bairro Santa Maria, né, de Aracaju, que é uma cidade que tem como padroeira Nossa Senhora da Conceição, de Sergipe, que o padroeiro é São Francisco. E aí eu venho pra onde? O universo me coloca aonde? O universo me coloca em Patrimônio da Penha. Perto de Santa Marta. Perto de Santa Marta, perto de tudo que é santo aqui. Divino. No céu, Aí ó, olha o endereço. Portal do Céu, do Patrimônio da Penha, do Divino de São Lourenço, que antes de ser Divino de São Lourenço era Divino Espírito Santo, do Espírito Santo, do Brasil, que é uma árvore. E ainda por cima ele me coloca uma doutrina, que é outra coisa que eu ficava muito angustiada, porque eu já tinha caminhado por vários lugares, por várias doutrinas, e eu não me encontrava profundamente em nada. E aí ele me coloca nesse lugar com uma doutrina que faz total sentido com aquilo que estava na minha mente já há muitos anos. E aí o nome do local ainda é Céu do Espírito Santo. Do Céu do Espírito Santo, no Portal do Céu, Patrimônio da Penha, de Divino de São Lourenço do Espírito Santo. Aí é isso, gente. Assim é a história da Experiência Capixaba, a minha história. E é isso, 2023 agora é o ano aí que a gente vai trabalhar para poder vocês também viverem momentos assim como esse, né? De cura e reconexão com a natureza, né? E nós estamos formando uma equipe maravilhosa, né? Equipe de várias, todo um contexto, todo um apanhado mesmo para poder ajudar você e sua família, né? Com psicólogos, com psiquiatras, com terapeutas, né? Com hotéis, com instrutores de yoga, com espaços de beleza, com várias coisas que a gente já está fechando essas parcerias para que a gente possa trabalhar junto, tudo em um prol de cura através da reconexão com a natureza, né? E a cura não sou eu que faço, tá? Eu não tenho nada para curar, né? Quem cura é a natureza. Nós somos apenas mensageiros, né? Condutores, porque quem cura tudo é lá, né? A espiritualidade, né? A cura, ela acontece no astral, né? A cura, ela acontece no astral. E viva as curas! Tchau!